RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia diária do fim de noite às 22h30, de segunda a sábado, onde aqui são discutidos os temas que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. No programa desta segunda-feira, nós vamos repercutir os resultados do primeiro turno dessas eleições de 2018, que a RDC TV já vem fazendo uma grande cobertura desde o início. Quais serão as estratégias agora adotadas pelos candidatos que disputam a presidência da República e também o governo do Rio Grande do Sul? Quais os candidatos saíram fortalecidos e quais foram os perdedores? Para debater, recebemos aqui, já agradecemos a presença do cientista político Rodrigo Giacometti, também do assessor do Tribunal Regional Eleitoral e mestre em Ciências Políticas, Daniel Abreu, e do presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira. E a sua participação, é claro, é fundamental aqui no programa. Aliás, quer ver o seu comentário na tela do programa? Então envie mensagens através do Facebook /RDC TV Digital e também do Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Muito boa noite, senhores. Obrigado pela presença aqui. Depois dessas eleições, no mínimo interessantes, né? Vou começar falando onde muitas pesquisas não foram tão fiéis ao resultado final, né? Como é que a gente pode atribuir isso? E a gente teve também a questão do tempo, né? De campanha, que está cada vez menor. Muitos eleitores agradecem, inclusive, né? Mas de um outro ponto de vista fica difícil para a gente também ter uma noção das propostas realmente dos candidatos para governar. O que a gente pode tirar dessas eleições agora para esse segundo turno de lição? Começar pela ponta ali com o doutor Rodrigo Giacometti. Boa noite telespectadores. Bom, vamos começar falando das pesquisas, então, que acho algo que chama a atenção do telespectador e que gera curiosidade, enfim, e divergência também, não é? Né? Fato é que, por trabalhar muito com pesquisas, por contratar pesquisas, por dar aula de técnica de pesquisa de opinião pública, eu preciso trabalhar com elas, é um instrumento de trabalho, e aprendi a lidar com seus números, com seus institutos, e muito do que se fala sobre as pesquisas, muito do descrédito que elas geram junto aos eleitores, tem a ver com a dificuldade que existe para analisá-las. Sabe, elas necessitam de um pouco mais de uma análise um pouco mais apurada. Mais critério na análise. Porque, só para dar alguns exemplos, né? Veja que uma pesquisa que foi divulgada na sexta-feira, ela foi coletada, principalmente se ela foi feita presencialmente, não é? Em todos os estados do país, ela foi coletada na quinta ou na quarta-feira, né? Pode até dizer que que foi feito na sexta, mas sim. Tem um período de coleta que é no mínimo de 3 dias para ser realizado. Mas tem um detalhe, o efeito de um fato junto à opinião pública, ele leva um tempo para ser captado pela pesquisa. Então, se a pesquisa está captando a opinião do eleitor na sexta-feira, ela, na verdade, está captando o resultado de fatos de quase uma semana de antecedência. Uhum. Por isso que as ondas de opinião, elas mudam muito da sexta-feira até o domingo. Sim, então o contrário também pode acontecer. Se foi captado, digamos, na quarta ou quinta-feira e na sexta acontecer um fato, ela não vai pegar. Não vai pegar. E o que eu costumo fazer para... Já houve casos, por exemplo, em que numa campanha que eu trabalhei, que na sexta-feira o meu candidato estava vencendo. Mas eu sabia 15 dias antes, ou um mês antes até, que ele não ia vencer. Por quê? Porque eu estava vendo a movimentação dos formadores de opinião pública. Aqueles que têm maior escolaridade, que têm maior renda. E eu estava vendo que eles estavam migrando para outro candidato, mas isso ainda não estava afetando a pesquisa, o total, o número total da pesquisa. Então, essa caça às bruxas que a gente faz com os institutos de pesquisa, a gente às vezes imagina que eles manipulem,
Porque existe, sim, o eleitor ele faz um cálculo racional com o dado da pesquisa. Sim. Mas se o eleitor não tiver o dado da pesquisa, ele vai usar ele vai ter um outro instrumento para fazer esse cálculo. Ele vai tentar apoiar, fazer uma conta em que ele vai apoiar, entre aspas, o menos pior, não é? Sim, falando sim. num linguajar bem popular, porque é uma escolha de second best. O eleitor, hoje no Brasil, a gente tem o eleitor petista e tem o eleitor antipetista. O eleitor petista, ele vota no candidato do PT, tá? Agora, o cara que é contra, o eleitor que é contra o PT, ele não escolhe um candidato especificamente. Tudo bem, a gente tem o caso do Bolsonaro, que tem muitos eleitores fiéis, mas eu desafio o grupo a encontrar um eleitor do Aécio. E o Aécio fez quase 50 milhões de votos em 2014. É verdade. Então, normalmente ele faz uma escolha de second best, ele vai eliminando aqueles, primeiro ele retira do espectro retira da conta dele, das possibilidades, aquele que está longe do espectro ideológico. Então, se ele é de esquerda, de direita, que é um fator que vem da criação, vem da família da pessoa, assim, esse posicionamento ideológico, ele vai eliminando. Depois ele vai para a questão da simpatia, de como ele se identifica com o candidato. Em terceiro lugar, ele vai ver aquele que é da sua região, que é do seu grupo social. E se ele não tiver nenhuma dessas alternativas para fazer a sua escolha, ele vai no formador de opinião. Então, ele vai... Se o eleitor tem muito pouca informação, ele vai procurar alguém que ele sabe que tem, em quem ele confia. Que daí ele vai pegar a opinião justamente desse formador. Por isso, a escolha do voto, ela também é uma escolha social. Quer dizer, eu escolho um candidato que também vai ser bem recebido pelos meus pares. Por isso, eu percebi nas eleições que eu trabalhei, nas análises que eu fiz de pesquisas, que a onda de opinião, ela começa pelos... Não é à toa que eles têm os nomes de formadores de opinião, não é? Porque são pessoas que são vistas por outras como pessoas confiáveis e que logo o candidato dela pode ser escolhido pelo que não é formador de opinião. Ah, perfeito. Mas achei interessante essa questão do tempo da coleta da pesquisa também, é muito interessante. Mas, de um modo geral, a gente teve ali, por exemplo, também uma apuração, agora falando com o Daniel, sobre a questão do TRE, da questão da apuração. Comentava fora do ar que teve uma apuração super ágil. E teve, como sempre, em todas as eleições, a questão das urnas eletrônicas, que podem ser também manipuladas e podem ser fraudadas e tal. E, mais uma vez, na minha opinião, eu já trabalhei ali por livre, espancada à vontade, fui segundo mesário, primeiro mesário, segundo secretário, primeiro secretário, depois cheguei a me aposentar como presidente de mesa, né? Aí eu pude almoçar tranquilo, daí eu deleguei lá pro primeiro secretário. Mas realmente eu tive a oportunidade de ver que é um processo muito seguro, realmente muito seguro. Mas sempre o pessoal fica levantando isso. Eu acho que, na minha opinião, o TRE mais uma vez deu um banho de profissionalismo nessas eleições. Obrigado, Cláudio. Boa noite. No teu nome, agradeço mais esse convite da RDC TV. Cumprimentar também os colegas de conversa, Rodrigo, Vinícius. Enfim, prazer estar aqui, telespectadores. Eu sou suspeito, né? Estou há 15 anos no TRE do Rio Grande do Sul, na Justiça Eleitoral, com muito orgulho. E é certo que a cada eleição é um aprendizado também para as instituições, né, Cláudio? A gente sabe que a nossa democracia é jovem, né? A gente está aí com 30 anos da Constituição de 88 feitos na semana passada, comparados aí a outras democracias, ela é uma democracia, embora balzaquiana, muito jovem. O que acontece é que toda eleição tem a sua pequena dificuldade do ponto de vista da justiça eleitoral, né? Então, a implementação na década de 90, a implementação paulatina das urnas eletrônicas. A partir daí, uma natural desconfiança, e até salutar que assim seja, e que haja esse diálogo da justiça eleitoral com a sociedade civil organizada, com as instituições como OAB, com organizações não governamentais, agora com as agências de checagem de fatos, que ganharam uma proporção... As fake news. Em relação às fake news, é inegável a contribuição dessas agências de checagem de fatos no dia a dia, para que o cidadão, para que a sociedade possa ter esse maior envolvimento político. Sempre é bom que
mais e mais atores venham, né, atuar nesse grande caldeirão político que, como em todas as coisas no Brasil, acaba, claro, se formando um caldo bastante forte. Sim. O desafio dessa eleição, me parece, daí eu sempre que eu venho, que eu sou convidado muito honrosamente, eu faço uma certa advertência que as minhas opiniões aqui são pessoais, né? Eu, de forma alguma, estou externando claro. a posição institucional do TRE, muito menos da Justiça Eleitoral, nem da sala que eu trabalho. Mas, assim, me parece que o grande desafio da Justiça Eleitoral, como de todo o Poder Judiciário, é se aproximar cada vez mais da sociedade e ter transparência e a capacidade de explicar fora do mundo jurídico de como as coisas funcionam e as possibilidades, as vantagens ou desvantagens desse ou daquele sistema. Eu acho que foi um desafio muito grande. Há uma ciência, isso eu posso falar até por ter convivido com essas notícias, há uma consciência de que houve realmente, em alguns lugares, uma fila um pouco maior em relação a outros anos, uma demora um pouco maior. A gente observou isso, mas é que a escolha também era um pouco mais complexa. Exatamente, número de candidatos. Lembro que essa é a eleição mais longa, não de 4 em 4 anos, é a eleição mais longa de 8 em 8 anos, porque é a oportunidade em que se renovam 2/3 do Senado. Então é simplesmente a eleição em que se vota mais vezes, né? Isso, claro, cria um pouquinho mais de demora, mas eu acho que o saldo é positivo, mais uma vez, a gente agradece todo e qualquer elogio. Com certeza, foi olha, fantástico. Eu votei ali, eu notei a questão da fila ali, mas é que realmente nós tínhamos mais escolhas, né? Eu particularmente queria falar que eu me sinto muito seguro com o processo eleitoral brasileiro, com a urna eletrônica, até porque me parece que é mais fácil convencer o eleitor do que fraudar a urna, né? Daria mais trabalho. É verdade. Teria que combinar com muita gente, porque você teria que fraudar a urna, depois fraudar a transmissão. Nossa. Então teria que tirar o voto de alguém, olha, teria que ser num lugar onde não tem. Tem que ter tem que ser organizável, porque olha, realmente, quando fui presidente, por exemplo, a gente se reunia um dia antes, né, aleatoriamente, vários presidentes em alguns lugares, com participantes dos partidos para fazer o teste da urna. Então, e era aleatório, a gente ficava sabendo no dia ali, então não tinha realmente aí, olha, filme de James Bond, daí pro cara realmente ter todo um processo para poder fraudar. Eu lembro que quando era por cédula e era contado, isso. envolvia muito mais pessoas. Os ginásios, as pessoas contando, todo mundo passando um pelo outro, o pessoal do salão da paróquia. Isso aí, salão da paróquia. E os escrutinadores que estavam sofrendo pressão. Os mais jovens não lembram disso. Olha, eu olhava assim, era um mar de papelzinho de volta. Ali sim eu queria ver tudo, né, a coisa funcionária. Então a gente tem que lembrar isso aí. Doutor Vinícius Boeira, presidente do MPB, Movimento Parlamentarista Brasileiro. Disse, eu já ouvi falar que o Brasil tem uma cabeça presidencialista e um corpo parlamentar, alguma coisa assim. Mais ou menos isso. Boa noite. Ou o contrário, né? Boa noite. Boa noite, Cláudio Andrade. É uma satisfação voltar à RDC. Quero agradecer o convite. Cumprimento os meus colegas debatedores, os teus internautas e telespectadores. Esse é um assunto muito caro para nós todos brasileiros, principalmente nesta data em que, segundo a minha análise, nós estamos vivenciando a eleição mais importante desde a proclamação da República. Muito mais importante do que aquela eleição de 86, em que nós escolhemos os constituintes, mais importante do que a eleição para presidente de 89, porque o Brasil está numa encruzilhada muito significativa. Eu gostaria de, antes de abordar os assuntos que foram tratados até agora, dizer que realmente a tua expressão está mais ou menos correta. A Constituição de 88 foi feita sobre os moldes de um sistema semi-presidencialista ou semi-parlamentarista. E para que os telespectadores entendam, o sistema parlamentarista, ele nasceu na tradição inglesa, sistema common law, onde se começou a séculos e séculos de evolução de relações interpessoais, começou-se um processo de limitar os poderes do rei.
através do parlamento, e o parlamento começou a se formar, ou seja, a Constituição da Inglaterra acabou formando este que é o melhor sistema, segundo o meu ponto de vista, e de grande parte dos estudiosos do assunto, é o melhor sistema de governo que existe. O que a Inglaterra hoje é um sistema parlamentarista. Que é o sistema parlamentarista. Que começou lá 1200 e alguma coisa, né? O parlamento é um pouco anterior a isso, a história do parlamento, mas nós podemos começar, o Estado moderno começou no século XVI, quando eu digo Estado moderno é mais ou menos na conformação que nós conhecemos hoje. Sim. Onde nós tínhamos uma concentração total de poder, os 6 poderes de Estado estavam na mão do rei. No século XVII, com o parlamento houve uma divisão de poder, o rei começou a abrir mão de parte do seu poder, transferindo para o parlamento. Quando eu digo 6 poderes, para que a gente possa entender, no Brasil nós temos 3 poderes: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Esses 3 poderes, eles remontam ao século XVII, ou seja, a Europa no século XVII, dividia o seu Estado em 3 poderes. Hoje, as democracias modernas têm 6 poderes. Eles têm o poder executivo, o chefe de Estado, que é o presidente da República, ou o rei ou a rainha, que faz, como chefia de Estado, tem o poder de representação, relações exteriores, forças armadas, ou seja, é o chefe de Estado, é onde une a nação, é onde ninguém fica contra, não existe oposição. É onde unifica a nação, que é o chefe de Estado. Depois eles têm o Tribunal Superior, ou o Tribunal Constitucional, que é apartado do sistema judiciário e que define se todos os conceitos e todas as leis e todas as regras e os costumes estão de acordo com aquela Constituição da população, do Estado. Ou seja, eles são 2 poderes que ficam superiores e que não se imiscuem na política. Uhum. Eles são superiores à política. Eles são um órgão superior de união do Estado. Depois existem 2 órgãos intermediários, 2 poderes intermediários, que é o governo e o chefe de governo, que seria o primeiro-ministro nos sistemas parlamentaristas. Nos Estados Unidos seriam os governadores dos estados, que aí tu divide o poder, ou seja, o poder de governo, a chefia de governo, está vinculado ao parlamento, que vai aprovar as políticas públicas. Se o governo não funciona, simplesmente tu troca o governo, o próprio parlamento trata de trocar o governo, sem necessidade de impeachment, sem necessidade de parar a economia, sem necessidade de ranger de dentes, ou seja, é o poder político intermediário que conduz as políticas públicas de acordo com os conceitos e a ideologia dominante naquele momento. E depois, na parte mais comezinha da vida da população, nós temos 2 poderes independentes. Um que é a administração, que independente do governo tem que continuar recolhendo lixo, asfaltando rua, cuidando do saneamento, cuidando de saúde, cuidando de educação. Ou seja, a administração pública não está vinculada nem ao governo e nem ao chefe do poder executivo ou do chefe de Estado. E nós temos o poder judiciário, aquele juiz natural, o juiz da vara, o juiz singular que vai julgar a vida das pessoas no dia a dia. Então, esses são os 6 poderes. No Brasil, que nós estamos lá no século XVII... A la Montesquieu, né? Exatamente. Nós temos na figura do presidente da República a concentração da chefia da administração, a chefia de governo e a chefia de Estado. E ainda por cima, no sistema brasileiro, o presidente da República indica todos os desembargadores dos tribunais regionais federais e indica os membros dos tribunais superiores, ou seja, a concentração de poder no Brasil, por isso que se diz que no Brasil nós temos um sistema imperial, presidencialismo imperialista. Imperial, por quê? Porque na mão do presidente da República nós temos quase toda a concentração de poder. E influi, inclusive, no poder legislativo, por causa da verba, Sim. e no poder judiciário, por causa das indicações. Seria uma federação, mas, por exemplo, a gente falando nos Estados Unidos, poderia ser aparentemente igual, né, os estados, a federação e tal, mas no Brasil é diferente. A independência dos estados, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né, que é concentrado mais... Exatamente. A Inglaterra, com o sistema common law, todas as colônias que são derivadas da Inglaterra, todos os países que foram colonizados pelos ingleses, eles herdaram aquele sistema jurídico baseado nos costumes, onde o direito é natural, o direito é descoberto. Diferente do sistema brasileiro, dos países latinos, que tem o sistema romano-germânico, em que a lei existe codificado, existe um código de leis que diz o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal.
Com a independência dos Estados Unidos, eles queriam romper com a monarquia, mas não queriam romper com o sistema legal que eles tinham. O que eles fizeram? Eles criaram a figura de um rei eleito, que é o presidente da República, que a única coisa que ele tem é o chefia de Estado, ou seja, ele faz as relações exteriores e cuida da parte macro do Estado. Mas os estados têm essa independência. Desde as 13 colônias, são independentes. Então, os estados, quem governa os Estados Unidos, efetivamente, a chefia de governo é dos governadores do Estado. E mais, eles têm... Inclusive as leis. Inclusive as leis, os estados legislam, inclusive da maneira de legislação penal, de trânsito, tudo. Diferente, às vezes, um de outro, então. E ainda mais, melhor ainda, porque a divisão se dá nos municípios, nos condados, ou seja, se existe um problema de crime alto numa determinada cidade, quem elege o xerife é a população. Quem escolhe o Ministério Público é o prefeito, ou seja, tu vai com uma bandeirinha, um pirulito na frente da casa do prefeito, na frente da prefeitura, reclamar que aquela prefeitura, que aquele prefeito não está dando a solução para aquele problema. Diferente do Brasil, que o prefeito de Passo Fundo, por exemplo, vai ter que ir de pires na mão, porque ele não manda na Brigada Militar, ele não manda no Ministério Público, ele não manda em nada. Não manda em nada. Então esse é o grande problema. Mas esse é um problema que a Constituição brasileira, respondendo a tua pergunta, a Constituição brasileira foi feita aos moldes de um sistema parlamentarista ou semi-parlamentarista ou semi-presidencialista. Por quê? Porque foi se imaginado que se teria uma eleição direta para presidente da República, mas independente disto, toda a configuração seria de um sistema parlamentarista, inclusive com a figura de um chefe de governo indicado pelo presidente, mas que governaria formaria um governo com o parlamento. Houve uma discussão no final da Constituição e acabou se adotando o sistema presidencialista e jogou-se para a população, 5 anos depois, fazer um plebiscito dizendo se queria ou não o parlamentarismo, e ainda botaram a questão da monarquia, se seríamos república ou voltaríamos a ser monarquia. Na monarquia nós tínhamos 4 poderes, nós tínhamos ainda o poder moderador, estávamos um século à frente do que estamos hoje, em termos de evolução de Estado. Com a proclamação da República, nós retornamos 100 anos e mantemos esses 100 anos de atraso até hoje. O que tem causado alguns problemas, né? E este presidencialismo nosso, ele é o gerador de crises sucessivas. A cada ciclo de mais ou menos 25 anos, nós temos uma grave crise institucional que nas últimas 2 crises cíclicas nós tivemos 2 impeachment. É verdade. Ou seja, este é o motor de todas as crises, é o sistema eleitoral e o sistema de governo que nós adotamos, tentando copiar, mas de maneira distorcida, o que os Estados Unidos fez. E aí desencadeia uma série de questões entre os poderes, inclusive, uma confusão. Exatamente isso. Nós, o movimento parlamentarista, o MPB, desconfiado das pesquisas, resolvemos neste ano fazer a única pesquisa totalmente independente das eleições de 2018. E quando eu digo independentes, porque nós não tivemos nenhum vínculo com qualquer órgão da grande imprensa, não tivemos nenhum vínculo com instituições financeiras, não tivemos nenhum vínculo com entidades empresariais, ou seja, a nossa pesquisa foi totalmente independente de qualquer tipo de financiamento, porque nós fizemos um financiamento coletivo, nós abrimos uma vaquinha naquele site vaquinha.com, tivemos mais de 1.300 doadores. A doação mínima, e foi a que mais teve doadores, foi no valor de R$25. Que era a doação mínima de R$25. R$25. E foi a maior parte das doações foram de R$25 e nós conseguimos, com todos esses doadores, custear a nossa pesquisa. Mas isso é um dado já interessante da vontade das pessoas de ter... descobrir se aquela outra pesquisa era certa mesmo. E eu quero saber esse resultado. A gente está um pouquinho ali pro break ainda, faltam 2 minutos para bem chamar o intervalo, mas eu fiquei impressionado. Através a adesão a essa vaquinha eletrônica, quer dizer que é uma vaquinha normal como qualquer outra, só que daí fica na internet, disponibiliza uma conta ali, né? E pelo número de doadores, a vontade da população de ter essa pesquisa, esse resultado, de querer saber, independente dos resultados que já, com todo respeito às organizações, às instituições que fazem as pesquisas tradicionais, mas querendo ver para ter uma ideia de fora. Eu trouxe aqui o resultado, claro que eu não vou poder analisar todos os resultados, sim, mas na próxima vez que eu me manifestar, eu quero tratar sobre as urnas eletrônicas e sobre as pesquisas, até para poder apresentar o nosso resultado. Perfeito, a gente vai fazer isso então em seguidinha, depois do intervalo. É um instante só, não sai daí que a gente já volta.
Estamos de volta então com Cruzando as Conversas. Eu aproveito esse momento para dar uma arrumadinha aqui na gravata, que tá torta. A gente vai aqui ficando à vontade com os convidados. O papo tá muito bacana. Para você que começou a nos assistir agora, a gente está fazendo uma análise dessas eleições de ontem, né? Aqui comigo o Rodrigo Giacometti, cientista político, também Daniel Abreu, assessor do TRE do Rio Grande do Sul, e o Vinícius Boeira, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Você pode assistir aqui no canal 24 da NET, no 524 em HD, e também nas nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, ou então na própria página da RDC TV. No bloco anterior eu falava com o Vinícius Boeira sobre uma vaquinha que foi feita para se fazer uma pesquisa independente. E aí a gente estava comentando ali sobre os métodos de pesquisa e tal, e eu estava comentando também que eu fiquei impressionado que a vaquinha deu tão certo que deu para cobrir os custos ali da pesquisa tranquilamente, que isso indica uma vontade da população de ter uma alternativa às pesquisas tradicionais. Agora vamos falar mais dessa pesquisa então. Bom, como é que foi? Com relação às pesquisas, por que nós tínhamos essa desconfiança? Porque nós vimos as movimentações nas mídias sociais, nas redes sociais, com um candidato destacadamente com mais postagens, aqueles trend topic da internet, ou seja, ele disparado na frente de todos os demais candidatos. E nós vimos as pesquisas e as pesquisas indicavam que havia mais ou menos uma linha horizontal na intenção de voto. Mas, além disso, nós tínhamos interesse em saber além do que as pesquisas tradicionais perguntavam. Ou seja, as pesquisas perguntavam em quem você vai votar e quem você rejeita. E nós queríamos saber o seguinte: o eleitor se lembra em quem ele votou na última eleição? O eleitor vincula esses problemas nacionais, esses problemas institucionais que nós vivemos sucessivamente no Brasil ao sistema eleitoral? Ele vincula isto ao sistema de governo, ou seja, como é que ele vê a solução dos problemas que nós estamos vivendo e não somente sobre a intenção de voto. E aí que nós decidimos fazer a pesquisa. E nós, assessorados pelo... nós acabamos contratando o Instituto Amostra, que é daqui de Porto Alegre, da Margaret Sauer. Contratamos também o cientista político Paulo Moura, para poder nos assessorar, porque nós lá discutimos... Há 20 anos que existe o MPB, nós há 20 anos discutimos todos os meses reuniões ininterruptas, não falhou um mês até hoje, sobre o sistema de governo, trazendo professores de direito constitucional, professores de ciência política, professores de filosofia, políticos. Conteúdo. Porque o nosso movimento ele é político, mas é suprapartidário. Aqui no estado, todos os ex-governadores são afiliados ao movimento, à exceção do Olívio Dutra. Ou seja, nós temos grande parte dos políticos gaúchos, todos os que se dizem parlamentaristas são filiados ao movimento. Ou seja, é um movimento que tem participação de vários políticos, ou seja, nós não temos nenhuma índole ideológica. Os membros até têm. Menos o nosso ex-governador Olívio Dutra não... O Olívio Dutra, ele não se diz, pelo menos para nós, ele nunca se declarou parlamentarista, né? Agora Ieda Cruz, Pedro Simão, Colares, Antônio Brito, Rigoto, todos eles são membros do movimento. Bom, aí nós fizemos a pesquisa e nós discutimos com o Paulo que nós queríamos saber exatamente o que pensava a população. E o Paulo, inclusive, o professor Paulo Moura nos alertou que talvez a gente fosse descobrir coisas que não gostaria. Pois é. E que e aí nós dissemos, não, nosso movimento não tem nenhuma índole partidária, nós queremos e vamos divulgar a pesquisa na íntegra, inclusive a pesquisa está disponível no site do MPB, www.parlamentarismo.com.br, tem 2 links, tu acessa a pesquisa resumida e na outra tu acessa a pesquisa integral, que tu faz inclusive download a pesquisa completa. Da pesquisa completa. E aí nós identificamos que a ordem com que se faz as perguntas pode influenciar no resultado, a forma como tu faz a pergunta, tu induz o resultado, ou seja, então por isso que nós dizemos que é independente, porque nós realmente estávamos, como se diz lá em Vacaria, de sangue doce, ou seja, nós queríamos descobrir a verdade e não queríamos induzir resultado nenhum. Não, porque é interessante, às vezes o pessoal se confunde muito, eu ouvi falando isso, pesquisa, por exemplo, de intenção de voto, e aí depois tem a pesquisa de uma suposta rejeição, e aí a rejeição às vezes não cai. Supera 100%. Não, exatamente isso. Esse é um dos erros das pesquisas que a gente viu de Ibope, Datafolha, é que a rejeição somava 100%. Somava mais do que 100%.
Mas aí o que acontece? Primeiro, pode se dar mais de uma rejeição. E segundo, se pergunta se rejeita mesmo quando o candidato, quando o entrevistado diz que não conhece a pessoa. Ou seja, se eu digo que eu não conheço a Marina, por exemplo, eu não posso perguntar se eu rejeito a Marina. Você não conhece, exatamente. Se eu não conheço, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença. Então, essa foi. Não vi, não gostei. gostei. Então, é por isso que a nossa pesquisa deu alguns resultados um pouco diferentes. Só que a pesquisa, bem como bem abordou o Rodrigo, a pesquisa é uma fotografia. A pesquisa é um momento. Ela não é um filme. Ou seja, tu não consegue acompanhar as várias etapas da transformação da mentalidade média do eleitor. Então, quando nós fizemos a nossa pesquisa, nós iniciamos ela em pesquisa de campo no dia 28 e terminamos no dia 13 e divulgamos o resultado no dia 4. Nós conseguimos identificar, nós começamos a pesquisar nas cidades do interior, as cidades mais longe, e no dia 3 nós acabamos a pesquisa de campo nas capitais. Então, nós conseguimos identificar que já havia naquele momento uma ascendente muito grande do candidato Bolsonaro. Ou seja, a gente já podia identificar que aquela pesquisa, quando nós estaríamos divulgando, ela já estaria defasada também. Sim, mas já havia uma adesão. Não sabíamos até onde iria subir, mas a gente conseguiu identificar que havia aquela curva ascendente do candidato Bolsonaro. E a gente só fez a pesquisa para a presidência da República, mas nenhum outro cargo. Aí cai a desconfiança em cima se existe ou não indução das outras pesquisas. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque eu não tenho nenhuma prova. Agora, o que a gente conhece é que existe intenção de quem contrata a pesquisa que dê algum resultado ou não. Pode haver ou não intenção. Isso no jornalismo também tem muito, na maneira de entrevistar também as pessoas. Exatamente. Os candidatos. Então, o que a gente notou é que as pesquisas no início da campanha estavam bem diferentes do resultado final. E as pesquisas de boca de urna também não conseguiram acertar exatamente os resultados finais. Ou seja, a boca de urna teria que dar basicamente o mesmo resultado da urna. Você pega a pessoa, teoricamente, que saiu ou que está entrando. Agora, a pesquisa, se faz uma pesquisa como nós fizemos, nós temos uma única fotografia. Se tu faz várias pesquisas, tu pode elaborar uma tendência. E então, o que a gente pode observar é que os institutos de pesquisa erraram, e muito feio, e vêm errando sucessivamente nas últimas eleições. Nós podemos ver na eleição para prefeito de São Paulo que a pesquisa de boca de urna não correspondeu ao resultado. Ou seja, a pesquisa de boca de urna dava segundo turno certo. E quando se terminou a apuração, a Prefeitura de São Paulo tinha sido decidida no primeiro turno. E a gente estava comentando da ex-presidente Dilma também, que estava em primeiro nas pesquisas até o final. Nesta eleição. Já nessa eleição. Acabou em quarto. Chegou em quarto no final. Foi uma grande surpresa, inclusive. Né? Exatamente. Então, a pesquisa, ela não quero dizer que haja má fé, mas também existem várias coisas que influenciam na decisão da pesquisa, inclusive porque as pesquisas são baseadas na tentativa de representar a população da forma como ela é, em separação de sexos, em separação de idades, de escolaridade, de faixa de renda. Só que ela é baseada, os institutos se baseiam no último censo, que é de 2010, ou seja, tem 8 anos já de defasagem. Quando TSE, né? Quando nós fizemos a nossa, nós fizemos um cruzamento de dados com os dados do TSE que são atualizados, e aí nós conseguimos mais ou menos mensurar, recuperando esses 8 anos de atraso do último censo, para tentar realmente ter o reflexo do pensamento do eleitorado brasileiro. Bom, o resultado da eleição nós todos sabemos, mas o interessante da nossa pesquisa é que a gente fez algumas perguntas que nenhuma outra pesquisa fez. E eu vou pedir um minutinho para ler aqui algumas. Por exemplo. Nós fizemos a pergunta o seguinte: você lembra em quem votou para deputado federal ou estadual na última eleição? Isso é resposta espontânea. 67% não lembram em quem votou. Não sabem nem quem votar. Por que isso? Porque o nosso sistema de voto proporcional em lista aberta, a pessoa vota no João e acaba elegendo o José, porque existe o cálculo de coeficiente eleitoral que dificilmente uma pessoa média da população consegue compreender. Consegue compreender. E isso cria o desvínculo entre eleito e eleitor, ou seja,
quem se elege não sabe quem votou nele, não sabe a região, não sabe a configuração social, a média de idade, ou seja, ele se sente totalmente à vontade para votar de acordo com a sua própria consciência do que para representar os seus eleitores. Bueno, outra pergunta que nós fizemos. Em relação ao voto para deputados estaduais e federais, você é a favor que o atual sistema proporcional mude para o sistema distrital ou acredita que deve permanecer como está hoje um sistema proporcional? Apenas 35% disseram que precisa continuar como está. Todo o restante diz que precisava mudar. Outra pergunta. Só para quem respondeu sobre o sistema distrital, a favorável. Do sistema distritais, qual você acha que deveria ser o adotado no Brasil? O distrital misto ou o distrital puro? 36% decidiu pelo distrital puro. Ou seja, existe ainda um bom campo para se avançar nessa discussão de representatividade. E a principal pergunta que nós achamos é a seguinte: na sua opinião, a atual crise brasileira tem alguma relação com o sistema político vigente no Brasil, que é o sistema presidencialista? 78% disse que a crise tem relação com o sistema político adotado. Ou seja, está claro que a população começou a discutir política nos últimos anos, começou a entender que o problema não são os políticos. O problema é o sistema que nós estamos imersos, que é um moedor de boas intenções. Exatamente. Aí a gente vai entrar nessa questão, inclusive, que muita gente comentou, como, por exemplo, a questão da renovação política, que é uma questão que se fala, se bate. Eu me lembro que uma das eleições ainda trabalhava num programa de polícia e tal, e aí o pessoal queria resolver a questão dos crimes, que é uma questão jurídica federal, né? Na Constituição, não cabe aos estados nem aos municípios, por exemplo, a lei penal, e aí se falava que se tinha pouca impunidade, que se a gente mexia no Código Penal, etc, etc, e para isso precisava daí do Congresso Nacional, e aí vamos renovar e tal. E eu me lembro que foi na eleição passada, teve 11% apenas de renovação. E aí a gente vai ver também o sistema que é político, da questão, primeiro, que eu quero perguntar a opinião dos senhores, a verba partidária, essa também, que é bem complicada, e a questão também da distribuição do tempo, que geralmente é pela representatividade. Então, quer dizer, aí fica difícil você ter uma renovação, porque sempre quem já está vai ter mais tempo e mais dinheiro para fazer campanha. E aí, realmente, e a gente nota que essa tal da renovação, que essa tal da mudança fica emperrada, fica lenta, não acontece, mas a gente vê claramente que tem alguns tipos de sistemas que realmente impedem que isso aconteça. Exatamente. Bom, são muitos assuntos, né? A gente tem tempo. Eu vou abordá-los, mas não quero que o telespectador, muito menos os colegas aqui da bancada, interpretem como um juízo de valor. Mas eu vou colocar alguns problemas que... É uma análise. Uma análise, né? Primeiro, realmente, partindo ali da questão que foi abordada do parlamentarismo, vou do início da tua conversa, que foi muito interessante. Eu queria mencionar alguns simbolismos que tu falaste no início, de que é um corpo, como é que você falou? É um corpo parlamentarista com uma cabeça presidencialista, ou como o doutor falou, o contrário, né? Na questão do parlamentarismo, existe um simbolismo ali que tem a ver com a cidade de Brasília. Né? Sim. Por exemplo, a gente tem ali no eixo monumental, né? A gente tem o Congresso no centro, o Poder Executivo na esquerda e na direita. Um detalhe que pouca gente sabe é que a frente do Congresso Nacional não é a frente que a gente imagina. A frente do Congresso Nacional era outra. E ali no Salão Verde, que tem o tapete verde, onde fica o plenário da Câmara dos Deputados, hoje tem o painel de atos Bulcão e depois tem os gabinetes das lideranças. Isso não existia até a década de 70, início da década de 70, porque a ideia de Lúcio Costa e Niemeyer, quando construíram ali o Congresso, já prevendo a possibilidade do país se tornar parlamentarista, essa discussão já existia, o parlamentar enxergava os outros dois poderes. E hoje ele não se enxerga mais.
Porque a frente era do outro lado, mas como as manifestações populares, elas chegavam pela rampa, enfim, a gente passou a identificar a frente como a frente da chapelaria, aquela frente onde tem ali a rampa, né? Uma outra coisa que foi mencionada e que eu queria falar também de um simbolismo, que é bastante... A nossa conversa é rica porque eu não tenho esses aspectos jurídicos que tu tens, assim, né? São mais voltados para a política mesmo, mas é que a formação, boa parte das questões da relação do brasileiro com o Estado, ela tem origem na formação do Estado brasileiro. E comparar com os Estados Unidos é uma comparação muito rica, porque eram duas colônias, eram dois países com dimensões, são dois países com dimensões continentais. Sim. Porém, a formação da nação lá, ela se dá de baixo para cima, quer dizer, os estados se unem para formar uma nação. E no acordo de formação da nação tem uma coisa muito legal ali, que é o reconhecimento de que os estados são diferentes e que tinham aptidões diferentes para produzir e para gerar bens de consumo, não é? Para gerar desenvolvimento econômico. Enquanto no Brasil, a nossa nação ela foi formada com a chegada da coroa portuguesa, né, com Dom João VI no Rio de Janeiro. Isso gera questões de patrimonialismo que são presentes até hoje. Tem o antropólogo Roberto da Mata, que ele diz que, entre outras razões, mas principalmente por causa dessa, todo brasileiro vai dizer uma frase célebre, que é assim, em algum momento da vida ele vai dizer: você sabe com quem está falando? Por quê? Porque o brasileiro gosta da hierarquia, sabe? Tá na gênese da formação do povo brasileiro essa admiração pela hierarquia e a admiração pelos cargos de poder. A gente nunca vai olhar para o político, nem para o servidor público, tá? Com o mesmo olhar que um sueco, um inglês, um americano tem. Sim. Umas coisas que são interessantes todo mundo fala mal do político, mas quando o político chega na frente de um popular, ele gera uma comoção parecida com a que o rei gerava no passado. Exatamente, ele é uma pessoa diferenciada e tal, exatamente. Mas fala mal pra caramba, mas na hora de... Um outro nome curioso que a gente para entrar, quem entra no setor público, a gente não fala que foi uma seleção pública, foi um concurso. E um concurso, ele te remete à ideia de que eu vou receber um prêmio. Sim. Né? Então, isso, sem demérito, não vou entrar... Né? Sim. Aliás, o Brasil não tem um número exacerbado de servidores públicos como muita gente fala. Assim, sim. É bem razoável o tamanho do setor público do Estado brasileiro. Mas a gente tem essa ideia de que... Essa ideia da hierarquia ela é muito presente na formação da opinião política do brasileiro na relação dele com o Estado. Pois é, mas ao mesmo tempo daí a gente tem essa questão, comparando com os Estados Unidos, a gente tem uma filosofia aqui, um pensamento de que também o rei, ou o presidente, ou o político vai salvar o Brasil. A gente não pensa, o governo é separado do cidadão. Sim. A gente não imagina o governo como sendo... Nós somos o governo. Eles. Aí tem essa questão da renovação. Eles e nós. Essa questão da renovação também ela é simbólica, porque tem uma coisa que isso é coisa de cientista político, adora falar em reforma política. Tá? Reforma política. Só que a reforma política ela é um termo que é utilizado como uma cortina de fumaça pelo setor político, desculpa, não público, quando há uma crise. Porque ele joga a culpa num ente que não existe. Que não existe, O eleitor, ele é um termo fácil, agradável dele falar, dele entender, então ele passa a entender, ele pensa que se o problema do país é político, fazendo a reforma política, eu vou encontrar o bom político. Eu vou fazer a renovação e uma ideia de que se a gente trocasse os políticos, nós teríamos... Os bons políticos, encontraríamos eles, sem prestar atenção nessas questões que o Vinícius falou, as questões das regras do jogo. Exatamente. E mais uma vez empurrar para o outro a salvação. E há um risco grande em a gente falar em reforma política. Eu vou na contramão dos cientistas políticos quando eu falo desse assunto, porque há um risco grande de a gente dar um cheque em branco na mão do setor político. Mas é o que eu digo, a gente não... Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente nota claramente que eles não dependem
tanto da administração pública como nós dependemos. É um aspecto interessante. O problema, a gente teve o Barack Obama, a gente teve agora, todo mundo fala do Trump, que é maluco, que é louco, que quer fazer muro, que não sei o que e tal. Mas se tiver problema, já teve cowboy lá na presidência, né? O Ronald Reagan. Mas por quê? Porque eles não fica tão vulnerável, porque não fica tão dependente do seu governante, como é aqui. O cowboy, se me permite, o cowboy criou uma das expressões mais inteligentes que o ser humano já conseguiu criar. Que ele diz assim: não espere que a solução venha do governo. Ronald Reagan. O governo é o problema. Olha aí, ó. É o problema. Viu? Mas é verdade. Então, quer dizer... É que na gênese da formação do Estado americano, como foi colocado, surgiu primeiro a população. Primeiro veio a população. Os pais fundadores, os fundadores da pátria, né? Os pais fundadores. Filmes Gangues de Nova York mostra muito isso ali, dos irlandeses e tal. A decisão toda, exatamente, a decisão toda era daquela aglomeração de pessoas que começou a criar as formas de representação, porque as cidades começaram a crescer, não tinham como se fazer assembleias com todo mundo, e começou, mas nunca se quis transferir o poder para o governo. População, tanto que a população média americana, o cidadão médio americano, ele nunca espera como nós, o governo tem que resolver isso. Exatamente. Ele não chega assim, ele vê uma árvore cair na rua, ele diz: não, o governo tem que vir retirar, alguém tem que vir. Não, ele vai chamar os vizinhos e vai tirar a árvore da rua. É que passa pelo exemplo do político, Vinícius. Falaste da célebre frase do Ronald Reagan, mas John Kennedy já falava: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Antes até de da Mata, Rodrigo, Raimundo Faoro, o vacariano Raimundo Faoro, nos Donos do Poder, fala do patrimonialismo e das origens do patrimonialismo lá desde a dinastia de Avi. Então, assim, nós temos, são 900 anos que acabam, por irônico que possa parecer, nesse caldo cultural que nós tivemos ontem, desse país semi-presidencialista, semi-parlamentarista, como o Vinícius bem falou, de chegar e de nós estarmos no resultado da eleição, tendo que olhar com um olho no peixe e outro no gato, dos dois candidatos que foram para o segundo turno, que bancada construíram e, por acaso, por coincidência ou não, construíram as duas maiores. Estou péssimo em números, mas o PT fez 57 deputados federais, o PSL 51, 52. Acho que é 55 a 52. É, alguma coisa muito próxima. Ambos, assim, se nós contarmos 513 deputados federais, qualquer um dos dois partidos contam agora com 10% dos deputados federais, né? Em relação, o PT, se não me engano, em relação às eleições de 2014, tinha feito 70 e veio para 57. O PSL, em 2014, havia feito 1 e fez agora 52, 53, mas cria esse arranjo institucional, esse desenho institucional de que nós temos um presidencialismo de coalizão no Brasil cuja força é incomparável a qualquer outro país. Nenhum presidente precisa tanto dialogar com esses atores de baixo clero, alto clero, enfim, essas denominações, quanto o presidente brasileiro. Mas eu justamente eu interrompi o Rodrigo ali, que estava falando justamente sobre essa questão da dependência do governo na tomada de decisões e de resolver os problemas. Da relação do executivo com o legislativo, ela é uma... Aí a gente tem alguns problemas que precisam ser pesados, não é? Os 40. Os 40, eu não gosto nunca quando vem a discussão o problema é X. Não, o problema é X, não, tem muitos. Mas a gente precisa discutir dentro disso. É necessário discutir, por exemplo, as moedas de troca, tá? A gente precisa... O Poder Executivo tem mais de 20 mil cargos de livre nomeação e, ao total, 72 mil cargos em que ele pode, trabalhando com livre nomeação ou com DAS, FG, ele pode compor o governo dele. Eu acho que nenhum país do mundo tem... 7, 8 escalões de funcionalismo. Então... Isso fica delicado. Aí que está o negócio. Não é o tamanho do estamento, mas a maneira com que nós gerimos ele. As emendas. Aí vem outra coisa. As emendas, quer dizer, quanto a gente quer que o parlamentar decida também sobre o orçamento. Porque as emendas são uma participação do parlamentar na composição do orçamento da União, mas que tem algumas prerrogativas do Poder Executivo que utiliza isso como moeda de troca para compor
a base. Aí a gente vai entrar no mérito também do Congresso Nacional, da questão da Câmara Federal e do Senado. Né? O Senado, teoricamente, teria que os senadores... Representar a federal, os estados. Exatamente, os estados, mas aí representam as suas bancadas. Não, ainda complementando o que o Vinícius falou da questão do quociente eleitoral e o quão complexo é a questão do cálculo do quociente para o cidadão, para a sociedade, para complicar um pouquinho mais, mas melhorar também essa situação. Agora, na mais recente reforma da legislação eleitoral, foi criada uma cláusula de barreira para aqueles... Esperamos que seja implementada, porque não é a primeira vez. Né? Exato, mas para quê? Para que aqueles... todo mundo, vamos dar um exemplo de um notório puxador de votos aí, que é o Tiririca. Né? Tiririca, em toda a eleição, ele puxa 5 ou 6 candidatos junto com ele. Parece que não se reelegeu, né? Se reelegeu. 600 e alguma coisa. Não, ele 600 fez 246 mil votos, mas ele já se eu fez não 3 me milhões. engano. Dessa vez ele não puxou ninguém. Isso o eleitor não entende também, esse cálculo, exatamente. Por que mas que se puxa? não me engano, em 2014, ele puxou 5 ou 6 deputados, uma senhora lá, com todo respeito a ela, ela tinha feito 1.600 votos, exatamente, se não me engano. Bom, é para isso parar de acontecer, porque a partir de agora se exigirá que o candidato, mesmo aquele puxado pelo Tiririca, tenha pelo menos 10% do quociente eleitoral, o que não é pouca coisa. Sim. Aí é bem mais do que 1.600 votos. Sim. Aquele candidato não vai ter uma votação tão representativa, não vai ser um puxador de votos, mas em compensação a gente não verá mais, se Deus quiser, um deputado federal com 1.600 votos. Vai dar uma melhorada. Por favor. Deixa mais complexo ainda o cálculo, é bem verdade. Esses votos vão ter que ser realocados para um novo cálculo e tal. E quem é do direito, no caso, um pouco do direito, um pouco da ciência política como eu, não é muito amante dos números, adepto dos números, mas é um preço que a gente tem que pagar para que o sistema fique um pouquinho mais equânime, um pouco mais justo. Posso botar uma pimenta nessa discussão? Na gênese, na minha opinião, o modelo eleitoral brasileiro ele não é tão negativo quanto parece. Sim. Explico por quê. O modelo proporcional, ele tem algumas virtudes. Calma. Primeiro, o eleitor com um voto, ele tá decidindo o tamanho do partido e a posição dos parlamentares naquela bancada. O problema que a gente tem ali foi o desprestígio dos partidos nos últimos anos, não é? Mas é um cálculo até... Ele até tem uma certa lógica, porque precisar de um time para formar para a eleição proporcional é o único motivo que um cacique partidário tem para deixar um novo concorrente entrar na disputa. Se a gente não... Esse mecanismo existe para tornar os partidos acessíveis e o acesso à candidatura ser mais democrático e ser possível para os cidadãos. Porque não é um posicionamento para a gente refletir sobre isso. Porque se a gente tiver um modelo estritamente majoritário para eleger um legislador da Câmara, que é diferente do Senado, eu tenho um risco tem 2 riscos. Um risco melhora o accountability, quer dizer, eu sei em quem eu votei, eu sei quem representa a minha região, está próximo. Dialoga mais facilmente. Algumas pessoas dizem que diminui o custo da campanha, porque não tem que percorrer o estado todo. É mais paroquial. Porém, como eu vou fazer para impedir que o cacique partidário, o líder, não coloque barreiras à entrada de novos postulantes? E qual o mecanismo que eu vou colocar nessa regra para evitar que ele discuta somente orçamento para aquela região? Porque a função do deputado, ela vai além de discutir orçamento para a região que ele vem. Né? O paroquialismo, ele, em tese, ele existe para representar minorias. Questões que não são regionais, que são nacionais. E desculpa a parte, Rodrigo. Claro, fica à vontade. E também, longe da análise de mérito, se isso seria positivo ou negativo. Vamos supor, simular uma eleição distrital no Rio Grande do Sul. O que nós faríamos?
a gente, para deputado federal, nós pegaríamos o número de vagas de deputado federal, a participação gaúcha no Congresso Nacional e dividiríamos o estado do Rio Grande do Sul. Sim. 31 regiões. 31 regiões. Como é que é dividir? Primeiro, quais 31 seriam, né? Então, vamos supor que a Serra lá tivesse, por Caxias do Sul, uma cidade pujante e tal, 2 ou 3, enfim. Bom, mas vamos supor que nós conseguíssemos resolver isso. Alguns representantes, e isso é fato, também sem análise de mérito. Não cabe a nós fazer análise de mérito agora, cabe a nós fazer uma reflexão. Alguns representantes de minorias, alguns representantes de minorias não se elegeriam como se elegem no modelo atual. Aqueles representantes que pingam votos em todo o estado. É aquele deputado federal que tem um nicho, seja o universitário ou de determinado, ou de questão de gênero, ou de determinado assunto. Ele tende a espalhar a votação dele. Ele recebe voto em Uruguaiana, recebe voto em Pelotas, recebe voto em Caxias, em Vacaria, em Guaporé. Isso deixaria de existir. A gente vai continuar falando isso depois do intervalo, que eu quero saber a opinião sobre essa questão de como está montado o nosso sistema político eleitoral. É um instante só, não sai daí, nós já voltamos. Estamos de volta com Cruzando as Conversas nessa noite de segunda-feira, ao vivo aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET, também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e também pela página da RDC TV. Você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo. Hoje me acompanhando aqui o Rodrigo Giacometti, cientista político, Daniel Abreu, assessor do TRE do Rio Grande do Sul, e o Vinícius Boeira, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, e você de casa aí nos acompanhando também. No bloco anterior a gente estava falando sobre a comparação do sistema político brasileiro, eleitoral, com outros sistemas. A gente estava falando antes sobre a Alemanha, que é um pouco confuso, mas que funciona também. O sistema alemão, todos os países desenvolvidos do mundo adotam o voto distrital, ou puro ou misto. Esse sistema proporcional que existe no Brasil só existe no Brasil. Em outros países subdesenvolvidos existe uma outra forma, que é o sistema em lista fechada. Ou seja, cada partido político indica uma lista em ordem, não alfabética, mas em ordem de acordo com a decisão do partido, e os eleitores votam naquela lista. Se eleger 10 deputados, vai os 10 primeiros. Se eleger 11, vai os 11 primeiros. Se eleger 2, vai os 2 primeiros. Ou seja, o eleitor não tem a possibilidade de dizer que quer votar no João ou no José. Ele vota no partido A ou no partido B, e os donos do partido, ou as lideranças partidárias é que escolheram essa ordem. Escolher a ordem. Quem é envolvido, enfim, desculpa, mas quem é envolvido com política de clubes sabe como funciona. O Grêmio Inter para os conselhos deliberativos é exatamente esse o modelo. As chapas. Né? As chapas. Então, este sistema que nós temos no Brasil é um sistema que está comprovado que não funciona. O Brasil não funcionou e nenhum outro lugar do mundo funciona porque não existe. Todos os países do mundo adotam ou o sistema distrital puro ou o sistema distrital misto. E, inclusive, com o sistema distrital, às vezes, em 2 turnos para deputados, ou seja, tem uma vaga, como na França, os 2 deputados mais votados vão para o segundo turno para o deputado ter mais de 50%. Uma espécie de majoritária dentro dos deputados. E existe a questão, às vezes, em alguns países, como na Alemanha, o voto distrital misto, que metade da Câmara de Deputados vai eleita pelo voto distrital, e para corrigir as distorções, distrital puro, e para corrigir essas distorções, existe o voto distrital misto, ou seja, de acordo com a quantidade de votos do partido A em todo o eleitorado, se monta a segunda cadeira. E aí, exatamente para ter esta equivalência de interesses, como foi colocado aqui, que as minorias ou as maiorias, ou uma zona de representação não tivesse a proporção devida, eles corrigem. Então, na Alemanha, inclusive, não existe um número fixo de deputados. Existe um número mínimo. Mas não um número fixo. Não, um número máximo. Agora, a grande crítica que é aventada sobre o voto distrital puro é que se transformaria a Câmara de Deputados numa grande Câmara de Vereadores. Só se discutiria os assuntos locais. Isso, na verdade, está provado que não é assim, porque a Inglaterra é voto distrital puro, os Estados Unidos é voto distrital puro, e nós vemos os debates muito mais elevados que no Congresso brasileiro. Por que isso ocorre?
Porque, imagina, no voto distrital, cada partido político, em cada sessão eleitoral, no caso do Rio Grande do Sul, nós temos 31 cadeiras de deputados federais. Nós temos cerca de 8.600 eleitores. Como é que se dividiria os distritos? Tu pegaria 8.600, dividiria por 31. 8.600 mil. 8 milhões e 600 mil. Como que 250 mil, Porto mais Alegre ou menos, teria um mais ou menos de 3 a 4 distritos. Em primeiro lugar, nós não precisamos inventar a roda. A roda já foi inventada há mais de 100 anos. Ou seja, qual é o grande problema do sistema brasileiro? É que nós temos um sistema gerador de corrupção. As pessoas entram boas e se transformam em más. Por quê? Porque elas precisam, primeiro, investir uma Babilônia de dinheiro na campanha. Elas precisam percorrer o Rio Grande do Sul, que de ponta a ponta tem mais de 500 quilômetros, botando o dinheiro do próprio bolso. O candidato acaba tendo que fazer acordos espúrios, escondidos, receber dinheiro escondido da Justiça Eleitoral para poder financiar essa campanha. Ou seja... A gente acaba pegando, tem que avisar aqui o pessoal. Apresentem as notas, candidatos. Você que doou, declare no imposto de renda. É importante, esse momento é muito importante ressaltar. No voto distrital, tu imagina, a campanha de um deputado federal seria mais barata que hoje é a campanha de um vereador em Porto Alegre, porque ele Porto Alegre ficaria dividido em 3 ou 4 zonas, distritos. O candidato só frequentaria aquela zona. Primeiro, então, ele poderia fazer a campanha de bicicleta e mimeógrafo. Não precisaria de grande investimento. Segundo, como cada partido só pode botar um candidato, tu acabaria com o problema de troca de partido, a infidelidade partidária sem nenhuma regra. Sim. Por quê? Porque quando tu troca de partido, tu vai entrar na fila. Em cada distrito vai ter uma fila de gente querendo ser candidato. Se tu troca de partido, tu vai pro final da fila. Tu não vai ser candidato na próxima eleição. Já resolveu esse problema. A troca de partido é outra coisa também. Que tu resolve com isso. Segundo, todos os partidos têm um único candidato. Tu chega na paróquia da igreja, daquela zona, no colégio, no ginásio do colégio, na praça, no supermercado, aonde tu quiser, olha, vai ter debate para deputado, não para prefeito. Por quê? Hoje não pode. Porque como é que tu vai fazer? Cada partido coloca o número de 31 candidatos. Para deputado federal, tu vai ter, não vai nem ter espaço de 50% tempo. 50% a mais o partido e 100% a coligação. A coligação. Botar o dobro. Se tu tiver um único candidato por partido, tu diz, olha, vai ter na igreja tal, domingo de manhã, debate entre os candidatos a deputado. Tu vai começar a conhecer o que cada deputado vai pensar sobre qualquer assunto. Tu resolve também o problema das minorias, porque nos Estados Unidos ocorre muito isso. Se um representante de um interesse social resolve se candidatar por um determinado distrito, todos aqueles apoiadores do distrito transferem o título eleitor para aquele distrito. Tem que permitir isso também daí. Bom, mas isso são regras que já existe a solução no mundo, que nós não precisamos inventar, é só copiar o que já foi, que dá certo no mundo. Aliás, a gente não precisa inventar a roda. E falando da qualidade dos deputados federais da Câmara Federal, quando na ocasião do impeachment da ex-presidente Dilma, que cada um se manifestou. Manifestações? Nossa, meu Deus do céu. Não estamos aqui para falar mal de ninguém. Não estamos falando para falar de ninguém, mas... Deixa eu fazer uma conclusão aqui, que eu estou ansioso para falar duas coisas. Primeiro, sobre a urna eleitoral, a urna que o Brasil adota, o Brasil é o único que adota esse sistema de urna. Eu não vou querer entrar na parte técnica, porque eu não sou técnico em informática. Agora, o artigo 37 da Constituição impõe a transparência dos atos da administração. E a apuração das urnas eletrônicas não respeita a Constituição Federal. Então, essas urnas que nós adotamos, elas são inconstitucionais por impossibilidade de transparência na apuração e na transferência dos dados. Então, esse sistema, não entro na parte técnica, mas na parte jurídica, essas urnas são inconstitucionais. Em primeiro lugar. E as pesquisas mostram que mais de 80% da população desconfia dos resultados das urnas. Não confia nas urnas. Pode ser confiáveis? Pode. Pode representar a realidade? Pode não ter fraude? Pode. Mas também pode ter. Ou seja, a primeira coisa que a administração teria que ter é a credibilidade dos seus administrados. E isso não ocorre com as urnas eletrônicas. Segundo ponto que foi tocado aqui, eu não quero deixar passar em branco. O Estado brasileiro é grande demais. Cerca de 45% de toda a riqueza nacional é entregue para o Estado em forma de impostos. E mesmo assim, nós geramos ano após ano déficits bilionários.
porque o Estado ficou grande demais. O Estado brasileiro é grande demais para o tamanho e ineficiente. Ele nos cobra e não entrega. O Estado brasileiro tem funcionários públicos demais. O Estado brasileiro tem empresas públicas demais. O Estado brasileiro precisa emagrecer muito para poder entregar para a sociedade o que a sociedade espera. Cláudia? Por favor. O debate está bom. Pensa, mesmo me permita divergir algumas coisas, Vinícius, com todo respeito, porque na tua fala tu mencionaste modelos, tá? Mas dizendo que a gente pode, a partir de copiar uma regra e chegar a uma melhor administração pública. Esse é o nosso objetivo, e de todos os partidos, tá? A questão que eu vou pôr aqui é quanto mudar a regra tem um risco. Mudar a regra tem um risco, tá? Quanto a gente está disposto a pagar pelos riscos e quanto a gente vai ter de benefício na melhoria da administração pública. Por quê? Você diz que a gente pode copiar um modelo e que a gente tem um modelo único, mas na tua explanação tu falaste de particularidades que existem em cada modelo. Então não existe um modelo eleitoral exatamente igual. Não existe um modelo único. Não existe. Cada país adapta seu modelo à sua cultura nacional. Né? Exatamente. Não existe. É impossível tu descer um modelo pronto, não é forma de, não é, como é que chama, receita de bolo. Não existe isso. Né? Então a gente tem a gente tem uma experiência de 100 anos de república, enfim, um pouco mais de 100 anos, não é? E que a gente foi testando modelos e chegou a um modelo. Mudar sem saber, a expectativa de melhorar, a minha tese é de que a expectativa da melhoria do serviço público não está atrelada à mudança das regras eleitorais. E que mudar as regras eleitorais representa um risco maior do que o benefício que a gente pode obter. Uma relação causa-efeito direta. Não, porque, veja bem, primeiro que o modelo ideal não existe. Cada país tem um modelo, tem particularidades. Segundo que uma coisa que o Brasil faz errado é que a gente rediscute as regras a cada eleição. E isso não é democrático, porque a gente dá a oportunidade dos detentores de mandato fazerem regras que os beneficiem. Quando a gente pensa agora, isso que a gente também falou aqui sobre o tipo de legislador que nós teríamos mudando a regra, esse é um tiro no escuro, porque a gente não sabe o tipo de legislador que a gente vai ter. E a gente comete equívocos. Eu, por exemplo, pensava que a gente não ia ter renovação esse ano na Câmara. E teve, né? Então, às vezes o eleitor, ele vence a barreira da regra, pela própria opinião. Agora, a gente não pode restringir os problemas da eleição proporcional à questão de área, porque a questão de área, para ser definida, vai ter divergências. Cada partido, cada político vai querer uma circunscrição eleitoral diferente que o beneficie. A gente não vai conseguir... A única coisa que muda quando a gente tem uma circunscrição eleitoral maior é o gasto com gasolina, porque as disputas de cidades pequenas entre candidatos, elas são milionárias, às vezes. Então, o que gera o custo, o que incentiva o agente político a gastar na eleição é a competitividade, sabe? Não é o tamanho da circunscrição eleitoral. Tem municípios, e isso é legal, que assim, o processo eleitoral brasileiro, ele está melhorando, e eu falo de quem vê de dentro, como prestador de serviço, se gasta menos em campanha hoje. Alguns anos atrás, havia candidatos a prefeito que gastavam mais do que o orçamento anual do município para se eleger. O dinheiro, ele realmente era frio. E está perdendo a importância, né, Rodrigo? Exato, o dinheiro está perdendo a importância dentro do processo eleitoral. Dentro das mídias sociais. Porque está ficando barato fazer campanha. E, na média, o setor político dava uma desculpa de que a campanha era cara e precisava de dinheiro, mas isso, muitas vezes, ele tem um viés muito mais de índole. Exato. E de fazer uma poupança para si, do que necessariamente precisar de ter mais dinheiro para a campanha. Eu sou cético quando eu penso que a mudança de regras pode melhorar a representação ou a gestão pública, sabe? Me parece que não é por aí. O brasileiro não discute orçamento. O brasileiro não sabe quanto dinheiro tem no setor público. Ele não sabe quanto custa um subsídio.
O brasileiro quer monopólio do petróleo, quer que o Estado extraia o petróleo, quer subsídio na gasolina, quer subsídio no veículo e tabela no frete. Não. Então tem uma coisas incompatíveis entre elas. A gente está a cerca de 10 minutos do final do programa. Eu queria não deixar de fazer, então, nesse finalzinho de programa, uma análise sobre o resultado das eleições de ontem. Falando um pouquinho daqui do Estado e depois, se der tempo ali, um pouco para presidente. No Estado aqui, o que vocês acham? A gente viu ali que deu um segundo turno, só que, a grosso modo, de 2 candidatos que mais ou menos têm, por exemplo, a questão de diminuição do Estado, das privatizações, que mais ou menos vão pelo mesmo caminho ali. Então, são adversários de mais ou menos o mesmo modelo? O que vocês acham aqui? Quem é que saiu fortalecido? Quem é que perdeu aqui nessas eleições? O que vocês acharam desse quadro que se desenhou para o segundo turno com o Eduardo Leite aqui no Estado e o José Sartori? Desculpa, mas eu ia fazer uma piada aqui. O Rio Grande do Sul tem um eleitor tão particular, a gente ama tanto o Estado, as nossas instituições, na média é difícil enfrentar essa questão. Eu costumo dizer que o eleitor gaúcho, quando ele abre a torneira, ele não quer saber se a água é boa ou é ruim. Ele quer saber se a água é estatal ou é privada. Isso interessa mais do que se é boa ou ruim. É verdade. De onde é que vem? De que tipo de sistema aquela água? Quem é que gera aquela água ali? A gente teve um avanço cultural muito forte quando, há 4 ou 8 anos atrás, o eleitor gaúcho não fazia ideia do déficit. E ele não fazia ideia do tamanho do Estado que tem. Sim, e nem quanto devia para a União. Nem isso, e muito menos aceitava vender um patrimônio, ou privatizar, ou fazer uma parceria. É verdade. Uma concessão. É verdade. E então a gente foi um trabalho do setor político muito difícil de enfrentar essas bandeiras, mas a gente ainda tem, comparando com pesquisas de outros estados, um eleitor muito apaixonado pelo Estado. Desculpa. Não, imagina, Rodrigo, na realidade, até vai ser, enfim, chovendo molhado, é óbvio que um servidor da Justiça Eleitoral vai defender a urna eletrônica, nem que seja de passagem, né, Cláudio? Então, assim, convido os telespectadores, convido especialmente o doutor Vinícius, no sábado anterior às eleições, por exemplo, visitem a sede do tribunal e acompanhem a votação paralela, que é um instrumento de accountability, né? É um ato em que se sacam urnas oficiais e no domingo se passa uma simulação de inserção de votos nessas urnas para exatamente aferir, para exatamente ter uma auditoria em urnas sorteadas. Convido o doutor e tem, enfim, 10 minutos seria um pouco para os instrumentos de transparência. Nós vamos discutir a aplicação dos princípios da transparência na administração pública, né, doutor? Aqui a urna eletrônica está seguramente entre os instrumentos públicos de maior transparência. Mas voltando à questão do Estado, Cláudio, assim, o gaúcho, além de tudo, gosta de ser um pouco diferente, né? A dicotomia PT e anti-PT, que ela predomina, né? Predomina no Brasil, e o curioso, ela se iniciou, parece que mais fortemente aqui no começo da Constituição de 88. Toda a década de 90, né, a prefeitura, Raul Ponte. Então, havia o início dessa dicotomia PT e anti-PT nasceu, parece, posso estar sendo bairrista aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se espalhou por Caxias, depois com Pepe Vargas, o próprio governador Sartori. Então, essa onda da década de 90 que tomou de assalto o Rio Grande do Sul, agora, ao final, ali nos inícios dos anos 2000, tomou conta do Brasil, 2002, 2006, 2010 e 2014. E agora no Rio Grande do Sul contraria um pouco isso. Contraria, aliás, bastante isso. Bastante isso, né? Estamos aí com o candidato do Partido dos Trabalhadores, Miguel Rosseto, fora de segundo turno. Então, realmente, parece que há uma certa tendência a contrariar a tendência nacional do gaúcho. Como o Rodrigo falou, a gente tem essas dicotomias, mas nesse passo a gente está um pouco diferente do resto do país. Resta saber agora, eu imagino agora como estão os comitês de campanha, porque tanto um quanto o outro... bola no centro agora, né? E eles têm que se posicionar em relação ao cenário nacional. Ah, sim, claro. Né? Claro. Eu não sei, ao que sei, claro. Candidato governador Sartori já se posicionou. Eu não sei se houve, de parte do candidato Eduardo Leite, algum posicionamento de apoio ou de, enfim, equidistância em relação a... Eu acho que isso é o principal passo.
Um segundo turno, não só a legislação eleitoral diminuiu, encurtou de 90 para praticamente 45 dias o prazo de campanha eleitoral no primeiro turno, mas por uma questão de calendário, porque a Constituição fala que o primeiro turno será no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo, por uma questão de calendário, calhou que entre o primeiro e o último domingo desse mês de outubro de 2018 será o período mais curto possível, que são 21 dias. Porque a gente ficou com 7 e 28. É impossível ter menos período entre um turno e outro para que se decidam eleições. Os candidatos vão ter que correr também por isso. Poderia ser 28 dias e são 21 entre um turno e outro. Então, dessa forma, os candidatos têm que se posicionar, têm que correr. Vamos aguardar o decorrer dessa semana aí para ver como é que os candidatos se comportam. Por favor. Bom, eu vou iniciar argumentando que o estado de bem-estar social, que é aquele onde a população exige do governo que o governo financie as políticas públicas de maneira quase que irresponsável, pagando acima das suas possibilidades de caixa, que foi adotado em quase toda a Europa ao longo do século passado, começou a regredir. Pós-guerra ali, Pós-segunda guerra. Exatamente. Começou a regredir porque começou-se a chegar ao fundo do poço, ao fundo do cofre. Ou seja, começou a faltar dinheiro público em todas as economias europeias, inclusive nos Estados Unidos, e começou uma onda que alguns chamam de onda direitista, de varrer os governos de centro-esquerda, de social-democracia da Europa. Isso começou já faz quase umas 2 décadas, na Europa se iniciou. Nos Estados Unidos ficou bem claro com a eleição do Trump. Ou seja, o eleitorado no mundo inteiro está começando a optar por candidatos que defendem o livre mercado, a diminuição do... O Chile desde 73... com os Chicago Boys administrando a economia chilena, transformaram o Chile hoje. O Chile é 2 vezes mais rico, o PIB per capita do Chile é o dobro do brasileiro e é metade dos Estados Unidos. A perspectiva é que o Chile, em mais cerca de 10 ou 15 anos, vai ser tão rico quanto os Estados Unidos, per capita, né? Ou seja, o trabalhador chileno vai ganhar igual ao trabalhador americano, exatamente pela economia de mercado livre. E isso tudo começou a ter reflexo no Brasil. O Brasil, de norte a sul, não só no Rio Grande do Sul, começou a votar em candidatos que defendiam a diminuição do tamanho do Estado, o saneamento das contas públicas e a probidade com o dinheiro público. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e além disto começou a expulsar aqueles candidatos vinculados à corrupção. Nós podemos observar que, principalmente os candidatos ligados ao PT e ligados ao mensalão de todos os partidos, não conseguiram se reeleger. No Rio Grande do Sul, o PT ficou fora do segundo turno, Santa Catarina ficou fora do segundo turno, São Paulo ficou fora do segundo turno, Paraná ficou fora do segundo turno, Minas Gerais ficou fora do segundo turno, Mato Grosso... Os únicos lugares do Brasil que os candidatos de esquerda conseguiram chegar ao segundo turno foi no norte e nordeste. Em todo o resto do Brasil... Isso vai muito pela cultura, pelo nível de renda, pelo nível de formação. Vinícius, eu diria assim, 3 grandes derrotas no Senado em 3 estados-chave, que São Paulo, Rio e Minas, né, com a ex-presidente Dilma. No Rio de Janeiro com Lindenberg e em São Paulo com o Eduardo Suplicy. Aí são 3 personagens muito pesados, né? É verdade. Podemos dizer que permanecem aí Jacques Wagner, Paulo Paim e alguns outros. O peso disso é inegável. E esta onda no Brasil começou, não é de hoje, ou seja, quando nós começamos a ver aqueles movimentos de rua em 2013, que começou aqui no Brasil, começou em Porto Alegre com a passagem dos 20 centavos, não é por 20 centavos, você se lembra daquilo? Que depois de 2014 se transformaram em grandes movimentos de rua, onde nasceram o MBL, o Vem Pra Rua e todos os outros movimentos sociais que acabaram culminando no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aquelas lideranças novas, não ligadas à política e principalmente que defendiam a probidade da administração e o livre mercado e a diminuição do tamanho do Estado, começaram a ser candidatos
e desde a eleição para vereador e prefeito que nós tivemos há 2 anos atrás, já começaram a se eleger, e este ano no Rio Grande do Sul não foi diferente, ou seja, os 2 partidos que conseguiram se classificar para o segundo turno são os partidos que defendem mais ou menos a mesma linha de defesa da probidade das contas públicas. Ou seja, no Brasil inteiro, como iniciamos o debate aqui dizendo, onde se tem os formadores de opinião com melhor formação educacional e melhor faixa de renda, todos esses estados acabaram por expulsar esse pessoal ligado à Lava Jato, acusados pela Lava Jato e aos partidos de esquerda. O MDB perdeu muito. Vou agradecer, infelizmente, vou ter que agradecer os meus convidados, que o programa já está chegando ao final. Vinícius Boeira, presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Daniel Abreu, assessor do TRE aqui do Rio Grande do Sul, e também o Rodrigo Jacomete, cientista político, e também a você aí de casa que nos acompanhou até agora. O Cruzando as Conversas volta amanhã, ao vivo, 10h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Porque nós não conseguimos falar do Bolsonaro. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.